Olá, família, graça e paz. Mateus aqui, trazendo um compartilhamento para você da palavra de Deus. E hoje eu quero falar sobre o polêmico texto de Tiago, capítulo 2, versículo 14, sobre essa suposta ou aparente contradição que há entre o que Tiago escreve aqui e o que o apóstolo Paulo fala nas suas cartas, né? Então, para iniciar, eu quero ler com você Tiago, capítulo 2, versículo 14 ao 26. Diz assim: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhe disser: Vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhe dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: Você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Por acaso, não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as obras e que foi pelas obras que a fé se consumou? E se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Assim, vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Ok, agora eu quero ler com você o que Paulo fala então aos Efésios, tá? No capítulo 2, versículo 8 e 9. Diz assim: Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Olha só, é mais um texto, eu quero outro, ler com você lá em Romanos, ok? Romanos capítulo 4, olha o que Paulo diz. Romanos 4, versículo 1, diz assim: Que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, ele tem de que se orgulhar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Outro texto que está agora então em Romanos 3, versículo 28, que antecede isso que nós vemos agora, Paulo diz assim: Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. E mais um texto para finalizar, agora em Gálatas, que Paulo também fala acerca dessa justificação. Aqui, Gálatas capítulo 2, versículo 16. Olha o que Paulo diz para nós. Diz assim: Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. E aqui nós chegamos então nessa polêmica, né? Aí que nós colocamos Tiago e Paulo, né? Um de frente para o outro. E aí nós estamos aqui numa espécie de ringue agora, né? Na verdade, não há essa contradição, é sobre isso que eu quero abordar com você aqui. Não há uma contradição, não há essa suposta contradição. Paulo não está falando de uma coisa, Tiago está falando de outra. Não, nós precisamos de ter o entendimento correto da Escritura Sagrada, né? E isso que hoje eu nem vou entrar na questão
da tradução, do original, do grego, de nós falarmos das palavras, que isso também faz uma diferença muito grande. Por quê? Por vezes as palavras no português, elas são as mesmas, mas no original, que aqui no Novo Testamento é grego, elas são diferentes. E essa diferença, ela muda o sentido daquilo que a pessoa está falando, daquilo que a pessoa está abordando. Mas a primeira coisa que nós precisamos de entender aqui é o que Paulo está falando. Né? É interessante, né, quando nós vamos agora estudar a Escritura, e estudar, eu não estou falando aqui de fazer um estudo exaustivo, de esgotar tudo que esse texto tem, ou esses textos têm, ou esse tema tem, não. Mas nós estudarmos, aprofundarmos, né? Eu estou gravando na Verdade Civil também para encorajar você. Obviamente não sei tudo sobre isso, e tudo que eu sei é porque eu ouvi de algum lugar, pesquisei, estudei, li também, mas seja um caminho, o estudo da Escritura também é um caminho, ok? Para que a gente possa ter mais compreensão. E nunca nós vamos ter um estudo pleno e completo, no sentido de, cara, já sei tudo, esse texto já esgotou. Não, a revelação ela é progressiva. A revelação ela vai progredindo, nós vamos aprendendo, vamos ouvindo aqui, ouvindo ali, vamos lendo, vamos vendo de uma outra maneira. Aqui, isso que é o maravilhoso, né, do estudo, isso que é maravilhoso da teologia, ela não é fechada, ela é aberta, ok? Não para que a gente chegue em conclusões diferentes, não é isso. Ou para que essa esteja certa ou essa esteja errada. Não, mas é para que a gente tenha mais revelação. E é sobre isso, né, que aqui eu quero abordar com você. Então, primeira coisa que eu preciso entender, Paulo, né? Ou seja, Paulo está falando para quem? Você que já leu o Novo Testamento, né, algumas vezes, ou enfim, o seu nível de acesso de profundidade que você tem com as cartas de Paulo, né, e Paulo ele é essa figura, vamos dizer assim, mais importante do cristianismo, né, ou seja, da tradição cristã, né, Paulo mudou, né, totalmente a história nesse aspecto, né, e Paulo tem esse perfil, né, que Deus deu para ele de trazer a revelação da graça de Deus. Então, se você vê as cartas de Paulo, embora seja para lugares diferentes, pessoas diferentes, Paulo sempre vai falar a mesma coisa. Né? Ou seja, o fundamento, a base sempre é a mesma coisa. Então, Paulo sempre vai usar no aspecto fundamental. Você pode ver nas cartas de Paulo, né? Que ele vai sempre começar falando de fundamento. Vamos pegar Efésios, por exemplo. Ele vai falar de fundamento. Ele fala do início, né? Ou seja, ele fala lá da eternidade, ele começa. Aí depois, capítulo 2, ele fala então da salvação, nós estávamos mortos, agora estamos vivos. Depois ele vai falar então ali um aspecto da igreja, do corpo de Cristo. Lá no capítulo 4, Paulo vai falar sobre agora a vida, né? Ou seja, esse relacionamento no sentido de funcionalidade para amadurecimento, que está ligado com os dons, né? Você vai lembrar ali capítulo 4. Aí capítulo 5 ele vai introduzir, ou melhor, introduzir não, ele vai trazer agora orientações práticas, vamos dizer assim, de conduta. Então Paulo nunca ele começa falando de conduta. Você vai ver que Paulo ele pega do fundamento, graça, né, mediante a fé. Ele fala da salvação, aquilo que Deus fez, aquilo que implicou em nós, e lá na frente ele vai falar então da questão da conduta. Então ele embasa muito bem aquilo que ele vai falar. Não, pelo contrário, Tiago não. Aqui já é o primeiro paralelo. Tiago já chega falando da conduta. E não estou dizendo que isso é errado, mas são pessoas diferentes falando a mesma coisa. Você vai ver isso aqui. Então, Tiago já entra dizendo como tem que fazer. Ó, tem que ser desse jeito, tem que ser daquele outro. Né? Se você lê a carta de Tiago, capítulo 1, ele já começa dizendo como tem que fazer, ou seja, orientações, e essa é talvez uma das principais características, né, de Tiago, da carta de Tiago, é coisas orientativas, né, a linguagem imperativa, nesse tom enérgico, e é isso que nós vemos aqui. Então, Paulo, ele está falando do que aqui? Os textos que eu li com você, Romanos 4, Romanos 3, Gálatas 2, Paulo está falando do que? Efésios 2, Paulo está falando do que? Paulo está falando da justificação em relação ao que Deus fez. Em relação ao que o Senhor fez, ou seja, então justificação quer dizer que nós fomos aceitos por Deus, porque Ele nos aceitou, como nós lemos aqui em Romanos 4, é o Deus que justifica o ímpio, então Ele aceita o ímpio do jeito que ele é. Ele não precisa que o ímpio tenha algum tipo de conduta, tenha algum tipo de obra para fazer. Não, ele aceita o ímpio daquele jeito. Então, Paulo, quando ele está falando de justificação aqui, ele está falando no sentido do que Deus fez. Porque eu e você sabemos, então, da tendência humana de conquistar a salvação. É por isso que lá em Efésios 2:9 ele vai dizer, não por obras para que ninguém se glorie. Então ninguém é salvo pelas obras para que não há glória, porque a glória é de Deus. Só que aí nós precisamos entender que obra que Paulo está falando. Paulo está falando da obra de Deus em relação ao homem que é pecador.
A justificação, ela acontece por conta da obra da cruz, né? Ou seja, ela demonstra isso. É o Pai, né, o Filho e o Espírito que vai nos convencer. Mas entende que, então, Paulo fala da obra de Deus diante da impossibilidade do homem que é pecador de salvar a si mesmo, é essa, né? Então, Paulo ele fala aqui da justificação como, vamos chamar aqui, uma abordagem final, ok? Sobre um aspecto final e determinante, aquilo que Deus fez e ponto, nada que você faça. Também, né, Paulo sempre trazia consigo, talvez, obviamente, né, direcionado por Deus, mas talvez por ter sido a sua história de vida, por ter sido, né, judeu, fariseu, e a lei ser muito forte, a lei ser muito forte, e a lei dos judeus. Então, Paulo, que nós lemos aqui, que ninguém é justificado por obras, Paulo é bem claro que diz, ninguém é justificado por obras da lei. Então, aqui outro ponto a observar, as obras que Paulo está falando é diferente das obras de Tiago. Paulo está falando das obras da lei, né? Que Gálatas 2,16 nós vimos, né? Pois pelas obras da lei ninguém será justificado. Então, as obras da lei não me garantem justificação. Lembrando que Paulo está falando o quê? Ele está falando da justificação como um aspecto final e determinante. Ponto. É isso aqui. Ok. Tá? Mas agora Tiago, vamos lá, Tiago, ele não está falando da justificação como um aspecto final. Ele está falando da justificação como um aspecto inicial. Então ele está dizendo o seguinte, né? O foco de Tiago aqui não é o que Deus fez. O foco de Tiago aqui é o seguinte, o que o homem agora vai fazer a partir daquilo que Deus fez. Então, como se fosse assim, né? Aqui uma ilustração. Paulo, ele está com um bastão, ele traz até aqui. E Tiago continua agora. Tá entendendo? Então, Tiago não está falando que o que Paulo falou está errado. Ele não está agora indo contra o que Paulo falou. Não, ele está dizendo, ok, vamos pegar aqui uma concordância, que Tiago diz, ok, o homem, ele é justificado por aquilo que Deus fez, tá bom. Mas agora, o que o homem vai fazer a partir disso que aconteceu com ele? Ou seja, enquanto o foco de Paulo é a obra de Deus no homem, o foco agora de Tiago é a obra do homem a partir daquilo que Deus fez. Está claro no texto, lá do capítulo 2. Então, essa questão aqui que ele usa, né, do irmão, da pessoa com falta de roupa e necessidade de alimento, é uma analogia que ele faz, uma metáfora que ele faz para mostrar realmente agora a operação dessa fé. Esse é o foco. Eu sei que ele fala de obras aqui, mas na verdade, o que Tiago está aqui falando, né? Se nós fôssemos aqui determinar ou definir qual que é o que Tiago está tratando. Tiago está tratando, ou melhor, está abordando, vou chamar aqui, uma espécie de qualidade da fé do crente. Eles vão ver se realmente a fé de vocês é correta. Ok? Vamos ver se a fé é correta. Por quê? Porque, obviamente, aqui, então, no contexto que ele escreveu, na carta dele, havia pessoas que gloriavam-se na sua fé. E essa é uma característica dos judeus, né? Paulo passa por isso. É por isso que Paulo fala em Romanos capítulo 4, o que Abraão, então, conquistou segundo aquilo que ele representa para Israel? Nada, não. Ele foi justificado pela fé. Foi justificado porque Deus justificou ele. Então aqui, com certeza, né, como característica dos judeus, o gloriar-se na sua fé. E aqui outro aspecto que eu quero trazer para você. Que o quê? A fé não salva. Quem salva é a graça. O texto de Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 é determinante para isso. A salvação é pela graça mediante a fé. Então a fé, ela é um meio, ok? Para eu receber a salvação, ou seja, a justiça de Deus. Só que essa fé não é minha. Essa fé é Deus que me dá. O texto depois continua dizendo, não é por obras para que ninguém se glorie. Ou seja, mas a fé ela é um dom de Deus. Então Deus que me dá a fé para receber a justiça dele. Então havia para os judeus essa questão de gloriar-se na sua fé. E existem muitos cristãos que são assim, gloria-se na sua fé. Então Tiago disse, então tá, então você está dizendo que tem fé. Ok, então vamos passar ela aqui numa espécie de peneira, de teste. Vamos ver a qualidade da tua fé. Então me mostra, o que é a tua fé? Que obras que gerou a tua fé? Ele não está falando de obras da lei, agora está falando de obras da fé. Está entendendo? Paulo fala de obras da lei, mas Tiago está falando de obras da fé. Me mostra a tua fé agora e eu quero ver que obras que ela me mostra.
Se você vê alguém passando necessidade de orar por ele, dizer para ele, ó, vai bem, tá tudo certo contigo, não, isso aqui não é fé. Isso aqui não é fé, ele está dizendo que é fé morta. Essa palavra morta a gente pode dizer como também inoperante. Então, se a fé que você tem, ok? Você gloria-se na sua fé, e essa fé que você tem, você acredita que essa fé, ela salvou você, mas essa fé não é suficiente para dar um alimento e para dar uma roupa para quem está necessitado. Então, essa fé é morta. E aí ele traz os exemplos agora de Abraão e Raabe, que são personagens importantes, né? Tanto Abraão, que é para os judeus, ou seja, o patriarca, e Raabe também. Raabe não era dos judeus. Raabe é alguém dos gentios. E vamos dizer assim, que num certo sentido fere, né? Esse chamado, talvez, orgulho dos judeus, de confiar em si mesmo, de gloriar-se em si mesmo, na sua fé em Abraão, é Raabe. Então Raabe, ela creu sim, mas qual que é a obra de fé de Raabe? Ela escondeu os espias. Abraão, ele creu sim, mas qual que é a obra de fé dele? Ele entregou o seu filho, sabe que foi prometido. Então, eu acredito que aqui você já conseguiu perceber. Ele não está colocando aqui, Tiago não está colocando a fé contra as obras. Não, ele está colocando a fé como base, fundamento para as obras. Mas que fé é essa? A fé genuína, a fé verdadeira, a fé que Deus nos dá. Porque é essa fé que vai nos conduzir agora a cumprimento do propósito de Deus. Então, vamos lá. Paulo fala contra as obras da lei. Tiago está falando das obras da fé. Então, ele está abordando aqui a questão das obras como sendo resultado de fé. Muitas pessoas, e essa é a polêmica toda, eles utilizam aqui os escritos de Tiago para a salvação. Não, não é para a salvação. Ninguém é salvo pelas obras, está escrito lá, né? Efésios, Gálatas, está ali. Só que desde que eu fui salvo agora pela graça mediante a fé, ok? Essa fé agora ela vai gerar resultado, ela vai gerar obras agora. Ou seja, então uma verdadeira fé, ela vai gerar obras de fé. É isso que Tiago está abordando. Então não há contradição no que eles estão falando aqui. Não há. Na verdade, Paulo e Tiago, eles falam a mesma coisa. Mesma coisa, mas de maneira diferente, para pessoas diferentes, em contextos diferentes. Então isso que é estudar a Escritura. Ok? Isso que é aprofundar, né? No sentido de você ler, de observar, de pensar, de pesquisar um pouquinho, de ouvir aqui, de ouvir ali, você consegue entender os contextos que eles estão falando. Se você for somente na primeira impressão, ou ao menos ouvir alguém falando alguma coisa, não, você precisa de, entendeu? Aprofundar um pouquinho mais, é por isso que eu estou trazendo para você aqui esse vídeo. E a questão da fé, eu quero finalizar aqui. A questão da fé, ela é muito importante. A fé, de novo, ela não é uma obra do homem. Esse é o problema que Paulo trata lá em Romanos, capítulo 4, nós falamos ali, né? Pontuei isso. A fé não é uma obra humana, não é a sua fé, não, a fé é de Deus. A fé é como se fosse, né? Você vai tomar um refrigerante, você toma um refrigerante canudinho. A fé é aquele canudinho, não é sua. É Deus que dá para você receber o refrigerante que é dele, ok? Então não é sua fé, não é eu tenho fé. Então aqui nós vemos claramente, né, no que está dizendo, tá? Me mostra a tua fé então, que eu te mostro as obras. Então a pessoa gloriava-se na fé dela, mas a fé dela não tem resultado. Logo, essa fé que é do homem, ela não vai produzir resultados para Deus, não vai. Porque essa fé do homem, ela é natural, entende? Ela é natural, ela é humana, e essa fé não salva a pessoa. Somente Deus que nos dá fé para que nós venhamos a receber a sua justiça e a sua salvação. É dessa maneira. Então, o que ele está falando? Ele está falando sobre a questão da fé. E a fé, eu tenho para mim esse tripé aqui, que me auxilia muito no entendimento de fé. Porque nós achamos que fé é somente crer. Então, eu creio agora e eu faço uma oração, ou somente falo e está tudo certo. Não, a fé ela engloba esses três aspectos. O primeiro é o de crer, né? De fato. O primeiro é de crer. Não, eu creio. E aí eu creio de fato naquilo que Deus falou. Eu creio na Escritura. Tá? Segundo aspecto da fé, eu sou persuadido pelo Espírito, ou seja, algo dentro de mim acontece, a minha maneira de pensar. Nós vamos ver isso também em Romanos capítulo 4, dizendo que Abraão ele estava plenamente convicto, mesmo com o corpo dele amortecido, o vento de Sara morto, mas ele estava plenamente convencido daquilo que Deus falou, que ele teria um filho.
Então isso aqui é fé também. A fé não é somente crer no sentido aqui, ok? Não, eu estou persuadido, eu estou convencido pelo Espírito. Segundo ponto. E o terceiro e último ponto é essa ação, esse agir, que pode ser o falar, é o confessar, é o declarar e essa atuação. Então aí nós vamos ver tanto Abraão quanto Raabe, quanto tantos outros. Então eles creram na palavra, eles foram convencidos, né, no seu interior e agora isso promoveu uma atitude. Então por isso que a palavra de Deus vai dizer, aquele que crer e for batizado será salvo. Tá, mas ele é salvo quando ele batiza? Não, ele é salvo quando ele crê. Mas quando ele crê, o que vai acontecer? Uma ação, uma atitude, um batismo, que é o selo da fé dele. Então a obra, ela é agora, vamos dizer assim, né, um sinal daquilo que aconteceu dentro. Então a mesma coisa, então eu amo a minha esposa, eu amo a pessoa que eu estou relacionando, o que eu vou fazer? Eu vou casar com ela. Então isso aqui é uma questão de expor, né, aquilo que está dentro de mim. E isso aqui é fé. Se não tiver a ação, se não tiver a confissão, se não tiver a fala, se não tiver esse agir, não podemos dizer que é fé. E é isso que Tiago está dizendo. Como você gloria-se na sua fé, se essa fé não gera nada? Se essa fé não gera uma ação, não gera uma atitude, ele está dizendo da mesma maneira que o corpo sem espírito é morto, da mesma maneira a fé então sem obras é morta. Então Paulo não está, perdão, Tiago não está aqui combatendo Paulo, ele não está dizendo que não é pela graça mediante a fé. Ele só está dizendo, né, como se fosse ele está fazendo aqui uma espécie de, ele é um imetro da fé. Vamos ver a sua fé. Por quê? Porque as pessoas se gloriavam na fé. É só você ler o restante da carta. Então é isso que ele está abordando. Mas para finalizar, então agora eu quero ler com você Efésios 2 novamente, mas agora eu não vou parar no versículo 9, nós vamos ir até o versículo 10. Tá? Efésios 2, versículo 8 ao 10 diz assim: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Olha o 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nela. Então não somos salvos pelas obras, nós somos salvos para as boas obras. Então as obras são consequência. Não são obras da lei, ok? Mas são obras da fé. Só que isso não é um esforço, isso é uma consequência daquilo que eu creio. Amém, irmãos? Glória a Deus, espero ter ajudado você, ter edificado a sua fé, ok? Deus abençoe e até o próximo vídeo.